Você já teve um funcionário que foi contratado, uma habilidade incrível, com a perspectiva de ser a solução para o grande problema da sua empresa, o problema que você vinha enfrentando até aquele momento? Provavelmente sim, você já contratou essa pessoa. Só que aí, no decorrer do caminho, houveram alguns problemas e você pensou que você deveria acompanhar mais de perto. A confiança foi abalada e a partir dali tudo mudou, não é? Pois é, não é só você não, meu amigo, minha amiga, eu também e muitos outros gestores. Só que você sabia que essa situação tem nome e já foi objeto de estudos de dois professores de Harvard, Jean Manzoni e Jean-Louis Barsox. Eu acho que é assim que fala. Isso tem nome. O nome disso é a Síndrome do Fracasso Inevitável. Vamos lá? Sou Rangel Parreira e eu vou bater um bate-papo leve com você sobre o que acontece na liderança. Vamos lá. É normal a gente contratar alguém, acontece com frequência, e a gente pensa que a pessoa vai ser a solução para o nosso problema. Pois bem, em algum momento esse funcionário erra. E aí, o que o líder faz? Esse líder aqui, e eu já vi muito isso, você deve conhecer. O líder pensa, bom, ele não é tudo isso, eu preciso conferir mais de perto. E aí esse gestor acaba centralizando, ele acaba querendo que tudo passe por ele. Ele passa, ele passa a querer ver os e-mails antes, os resultados antes, come, começa a controlar toda a produção desse funcionário. Esse funcionário, por sua vez, ele percebe que isso daí está acontecendo e, e ele entende que o gestor não confia mais nele, certo? Entendendo dessa forma, ele simplesmente passa a jogar o jogo do gestor. Tudo que ele faz, ele pede autorização do gestor, ele não tem mais autonomia, ele não é livre para pensar, para executar e para realizar nada. Tudo passa a ter o controle desse gestor. Pois bem, esse funcionário erra novamente. Os erros acontecem principalmente com o funcionário novo. E o gestor do outro lado, ele olha o novo erro como um fato que simplesmente está reafirmando o posicionamento dele, que nesse momento não é mais o que o funcionário é bom, e sim, não, esse cara não é tudo isso. Pois bem, no decorrer dos dias, dos meses, esse comportamento ele tende a piorar. Por quê? O que acontece? E aí eu quero que você reflita é, se isso acontece na sua empresa, porque entenda, isso não é na sua empresa só. Isso foi um objeto de estudo de várias empresas. E aí nós, como líderes, precisamos entender isso. Por quê? O que os autores verificaram aqui? Algumas lideranças, quando o cenário já se instala, ele começa a se tornar disponível para um grupo e esse que não entrega mais, ele se torna indisponível, seja de forma presencial, seja quanto à escuta. Esse, esse colaborador, até quando leva suas tarefas, suas ideias, as ideias dele são reprovadas. E não porque as ideias sejam ruins, mas por conta de quem é o portador dessa ideia. E aqui eu sigo falando de uma parte que muito pouca gente tem maturidade para ouvir. Em regra, o maior obstáculo quanto à melhora do desempenho do funcionário não é o funcionário, é essa liderança. A mentalidade do chefe qual que é? Porque o chefe começa a avaliar por impressão e não por evidência e não porque ele enxerga. Isso tem um custo. Isso tem um custo para a liderança e para o funcionário. Para o funcionário, esse custo é emocional, porque ele não acredita mais na capacidade dele, ele desiste de entregar, ele desiste de produzir e passa simplesmente a fazer o dia a dia ali, passar para frente, esperando o momento de ser mandado embora. Ele normalmente
não chega nesse chefe, porque já não existe mais abertura para discutir o que está errado ou o que não está, e ele começa a reclamar pelos corredores da empresa, gastar o tempo bom que ele poderia estar produzindo para reclamar sobre o clima que se instalou nessa empresa, sobre o chefe que exclui ele das decisões do dia a dia. Vamos lá? E para o líder? Para o líder existe um prejuízo também. Só que, na maioria das vezes, o líder ele não tem acesso ao que está acontecendo. Por quê? Os outros colaboradores, o grupo dos aprovados pelo chefe, eles têm medo dessa rejeição. Eles pensam que isso pode acontecer com ele. Então, o que que eles fazem? Eles estão vendo todo o cenário, eles estão vendo a exclusão acontecer, só que ele prefere se calar, porque ele pensa que se ele falar, ele vai ser excluído também. Com isso, a moral do líder é destruída também. Então aqui a gente já tem dois cenários, ou mais, né? Primeiro a gente tem aquele funcionário que não entrega mais o resultado, a empresa está perdendo com isso. Aí a gente já tem a formação de silos, o grupo dos aprovados e dos não aprovados pelo chefe, certo? Nós já temos um movimento onde a moral do líder vai diminuindo, nós temos um movimento onde pessoas feridas emocionalmente continuam trabalhando na sua empresa. Olha o tamanho do barulho. Por isso é importante que você entenda, meu amigo, os erros vão existir, as pessoas costumam errar, né? E enquanto líderes, é nosso papel zelar, orientar e treinar. Mas vamos lá, vamos tocar o barco aqui. Aí vocês me perguntam, Rangel, e esse padrão? Eu consigo quebrar isso? É possível quebrar? É, mas é difícil, tá? E é difícil por quê? Porque normalmente o gestor ele tem uma mentalidade muito dura, muito inflexível. E o primeiro passo para se mudar isso é o gestor reconhecer que ele é o principal responsável pelo clima que se instalou. Pois bem, reconheceu isso? O que você vai fazer? Você vai chamar esse colaborador seu por uma conversa. Não estou dizendo feedback, não. Você vai chamar ele para uma conversa, de preferência num local que seja isento de qualquer influência, pode ser fora da empresa, num almoço talvez, e ter uma conversa aberta, explicando o motivo da sua insatisfação de desempenho, entendendo as razões dele para não entregar, certo? Essa conversa ela vai ser difícil, porque você, enquanto líder, nesse momento, qualquer coisa que esse funcionário te traga vai te irritar, vai te incomodar. E quebrar essa barreira é muito difícil. Do outro lado, você tem um funcionário ferido emocionalmente que não confia mais em você. E escutar o que esse funcionário fala vai te fazer mal. Mas enfim, é um exercício que tem que se fazer. Normalmente essa solução não é simples. Essa conversa franca depende muito da mentalidade do chefe. Mas tendo ela, o chefe ele tem que se colocar como uma pessoa disponível, como uma pessoa aberta a partir daquele momento. E por isso que não é feedback. Feedback a gente fala do que já foi. É uma conversa aberta para estabelecer novas regras, onde o chefe se coloca a partir daquele momento disponível para comunicação, disponível para ideias, disponível para ouvir. E passa a apoiar esse colaborador no desempenho das suas funções. Então, meu amigo, minha amiga, esse é o seu caminho. Se você tem essa situação aí na sua empresa, esse é o caminho que você tem que seguir. Conversar de maneira aberta, de maneira franca e sempre se colocando de forma disponível para esse seu funcionário. Agora, aí você me pergunta, Rangel, a síndrome do fracasso inevitável, temos meios de prevenir isso? Sim, temos. Como é que você faz? Vamos lá. Primeira coisa, um onboard. Um onboard muito bem estruturado, onde quando você coloca esse novo funcionário para dentro da empresa, tudo é muito claro para ele. Primeiro, vamos entender a empresa, a missão, visão, os valores da sua empresa, qual a cultura da sua empresa, o que você valoriza, tá? Indo para a liderança, quem são as lideranças, o estilo de trabalho de cada um, tá? Essas lideranças vão apoiar esse novo funcionário? Depois, o exercício da função. Quais são os objetivos esperados?
quais são os prazos esperados. Entenda que a comunicação ela tem que ser muito assertiva. E eu costumo dizer que muito gestor acha que comunicar é só falar. Não. Comunicar é ser objetivo, é ser claro, é ser direto, de forma que não haja dúvida para nenhum dos lados. Certo? Olha o que eu escrevi aqui. Eu anotei. Os métodos empregados para prevenir a síndrome do fracasso inevitável, assim como as intervenções, envolvem uma grande dose de investimento emocional por parte dos chefes. Esse chefe, ele tem que estar sempre disponível a recuperar o time dele. É isso. Eu espero que isso tenha feito sentido para você, no seu negócio. Eu deixo aqui para você um desafio. Primeiro, como está o clima aí dentro da sua empresa? Você entende que como líder, como gestor, você é o responsável por esse clima? Hum? Pois bem, você entende? Você entende também que a criação de silos é responsabilidade sua. Quando você começa a privilegiar um lado e excluir um outro grupo, você está formando silos dentro da sua empresa. Isso daqui, de qualquer forma, sempre vai atrapalhar a sua gestão. Então, desejo muito sucesso no seu negócio e, meu amigo, minha amiga, o respeito que você demonstra ao outro é o respeito que você também obtém dele. Combinado? Sucesso no seu negócio. Tchau, tchau.